Muito bem. Então vamos à nossa aula 18. Né? Nós vamos falar sobre serviços do sistema. Né? A material de referência está no capítulo 20 das notas. A aula vai ser dividida em duas partes. A primeira parte apresentar os conceitos, a segunda parte programa de exemplo. Então, assim, vamos seguindo aqui. Ele faz a introdução dizendo o que são serviços do sistema. Né? Então, esse termo, serviço-sistema, de maneira geral, ele se refere a obter informações do sistema operacional. Tá? Então, ele cita como exemplo as operações de leitura, read, escrita, write, né? Que a gente faz com arquivos e também a abertura e fechamento de arquivos, open e close, são serviços do sistema comuns, né? E nós já vimos anteriormente em outras aulas. Né? Então, o ponto é que quando a gente tem que lembrar, o sistema operacional é ele que faz a interface entre o usuário e o hardware, né? E o compilador ele trata do processamento do Fortran. Então, o serviço do sistema é uma forma do compilador entrar em contato com o sistema operacional e pedir informações. Quando a gente abre ou fecha um arquivo, né, na realidade a gente está esse arquivo ele vai ser aberto e vai ser escrito e a gente vai acessá-lo no disco rígido, que é parte do hardware. Então, a gente está utilizando aí um serviço do sistema. E nós vamos ver alguns outros nessa aula. Né? Então, outros serviços do sistema incluem a obtenção de data e ou hora a partir do sistema operacional e um outro tipo, né, é obter argumentos de linha de comando, se tiver. Tá? Então, assim, os programas, nós temos utilizado, na maior parte das aulas aqui, o FTN95, que é um compilador, que ele está ligado a uma interface gráfica, que é o Plato. Né? Quando nós estamos trabalhando no GFortran, a gente trabalha em linha de comando. Né? Então a gente vai lá, digita o nome do programa na linha de comando e dá Enter. Né? Então a interface gráfica é apenas para facilitar a edição do arquivo, a compilação, a obtenção do resultado. Mas tudo isso pode ser feito, como é feito, por exemplo, no GFortran, por linha de comando. E aí a gente só digita o nome do programa, dá Enter e executa. Aí nós vimos alguns exemplos, bem lá no início da disciplina, em que o programa, a gente começava a execução e ele parava e pedia uma informação. Aí a gente dava um read, entre parênteses, asterisco, vírgula, asterisco, pedia para entrar um valor qualquer lá, a gente digitava e dava Enter. Né? Isso quando a gente está falando de argumento em linha de comando, é que ao invés do programa iniciar a execução, parar e pedir a informação, a gente digita, por exemplo, o nome do programa e já coloca, logo após o nome, algumas informações que são dados de entrada para o programa executar. Então, por exemplo, a gente precisava de um determinado número lá, sei lá, colocar alguma informação que era um número. Né? Então o programa vinha, parava, aí a gente digitava e dava Enter. Quando a gente usa argumento em linha de comando, aí o que a gente faz? A gente digita o nome do programa e já coloca essa informação, que aí o programa ele não precisa parar a execução para pedir, ele já inicia recebendo a informação que precisa. Então, essa é uma outra forma da gente trabalhar e isso, o que está fazendo? Está utilizando também o recurso do sistema. Né? Então, prosseguindo aqui.
O termo argumento de linha de comando é utilizado para fazer referência à informação que a gente entra ou fornece na linha de comando após o nome do programa, né? Então, assim, isso é para o tipo de operação em que a gente está interagindo com o programa diretamente na linha de comando. É diferente. Quando a gente está trabalhando, por exemplo, com a interface gráfica, a gente não pode fazer isso, né? Por quê? Porque a gente não tem uma linha de comando para a gente passar essa informação. Então, necessariamente, se a gente só está utilizando a interface gráfica, tem que parar para executar. Tá? Ou há recursos em que você tem que ir lá mexer no programa e especificar que você vai entrar algum argumento em linha de comando, mas no caso aqui não interessa para a gente. Vamos considerar que é só pela linha de comando que a gente vai fazer isso. Tá? Então, isso é uma outra forma, porque, de forma geral, quando você tem um programa que está depois que você já desenvolveu o seu programa, ele já está pronto para funcionar, você não vai ficar precisando abrir toda vez a interface gráfica para executar. Você vai direto pela linha de comando para executar o seu programa, de forma geral. A interface gráfica a gente vai usar muitas vezes nessa fase de desenvolvimento, tirar erro, etc. Depois que o teu programa está pronto, você não precisa mais disso, é só executar. Então vamos lá. Então, isso permite que o usuário forneça alguma informação para o programa antes que ele comece, ou seja, no início da execução do programa, né? E ele diz, isso pode salvar tempo, né? A gente economiza tempo porque não precisa esperar o programa parar, pedir a informação e continuar, né? Então, ele cita o seguinte: existem vários serviços de sistema, mas nós vamos ver apenas alguns mais básicos, né? Esses serviços de sistemas podem ser úteis quando a gente estiver trabalhando com problemas mais complexos. Além disso, né, ele diz que para utilizar outros serviços de sistema, a maneira, né, de você chamar esses serviços de sistema e executá-los é parecido com essas. Então, isso, vendo esses aqui, já serve como referência para quando, se você quiser aprofundar, vá a outras referências, outros documentos técnicos lá que especificam esses outros sistemas, você já vai ter ideia de como funciona, né? Então vamos lá, vamos começar falando aqui da data e horário. Então vamos lá, data e horário, né? A data, as funções de data e horário podem ser combinadas em apenas uma chamada de serviços do sistema. Tá? Então nós podemos combiná-las para obter as duas informações em uma só. No sistema operacional, por exemplo, como o Linux, né, você tem na linha de comando lá, no prompt do seu terminal, você entra com o comando lá, por exemplo, date, e ele vai te dar a data e a hora, entendeu? Então isso você está interagindo diretamente com o sistema operacional. Aqui é uma forma de você introduzir num programa comandos para interagir com o sistema operacional, né? Então a ideia você tem algum programa que você necessita obter a informação de data e hora, e é importante citar, a data e hora que estão registrados na CPU do seu computador. Tá? Então, se ele vai falar isso posteriormente, se você tiver um erro no seu computador, ele não tiver com a data e a hora corretas, o que vai acontecer é que a informação que ele vai pegar vai estar errada. Né? Então, o que ele faz é ler na CPU a data e a hora e salva essa informação. Eventualmente, por exemplo, você tem um programa e você está fazendo lá vários experimentos e você quer fazer
na documentação do seu programa, você quer lá que no resultado saia, por exemplo, uma informação da data e da hora em que você fez aquela execução. Por alguma razão, você está gerenciando o desenvolvimento lá de um trabalho de pesquisa que você está fazendo com diferentes simulações e você quer que registrar também no teu resultado, além do resultado da tua simulação, quando você fez, né? E isso é uma forma de documentar. Eventualmente pode te interessar isso. Tá? Há outras finalidades também, mas essa pode ser uma, né? Então vamos lá. Então ele diz: a data e hora podem ser obtidas na forma de cadeias de caracteres, ou como inteiros, ou tanto como inteiros e cadeias de caracteres simultaneamente, né? As opções para a data e hora a gente vai ver a seguir, né? A gente deve notar, né, que se o sistema operacional tiver a data e horário incorretos, os valores retornados pelo programa também estarão incorretos, né? Então vamos ver as opções para data e hora, né? Então, os valores de data e ou hora, então a gente pode obter um e ou outro, né? São obtidos com essa chamada para serviços do sistema que é getDateTime, com isso daqui para receber os argumentos. Então, o comando, né? Na realidade, isso é um subprograma que o seu programa vai entrar em contato com o sistema operacional para obter a informação. Então é getDateTime, tá? O argumento ou argumentos pode ser um ou mais, né? Para a chamada do serviço sistema, deve especificar pelo menos uma das opções que estão abaixo. Pode ser mais de uma, mas tem que ter pelo menos uma para utilizar. Então vai vir aqui entre parênteses. Date, e aqui ele coloca assim, ó, a maneira com que a informação é retornada. Então ele fala aqui em cima, elas podem ser obtidas, a gente já tinha visto, ou como cadeia de caracteres, ou como inteiros. Então, quando a gente usa date, uma opção aqui, essa opção date, retorna na forma de caractere, com comprimento 8, cadeia de caracteres. Time retorna como uma cadeia de caracteres com comprimento 10. Zone, né, que é a região do fuso horário. Tá? Então, por exemplo, nós aqui no Brasil estamos a 3 horas do meridiano de Greenwich, que é a referência. Então, o nosso fuso, né, na realidade, é menos 3, porque nós estamos 3 horas mais cedo do que Greenwich. Tá? Então, a diferença é 3 horas. E então, essa informação também é obtida e está lá dentro do sistema operacional. Se vocês alguma vez já fizeram instalação de sistema operacional, seja de Windows ou seja de Linux, durante a fase, depois que instalou o sistema operacional, na primeira vez que vai ser executado o sistema operacional, logo após a instalação, você tem que fazer uma configuração. E lá ele pede várias informações para criar uma conta, primeiro usuário, senha, etc. E uma das informações que ele pede é que você entre onde você está, né? Por quê? Porque a partir dessa informação ele vai identificar qual o fuso que você está e a diferença de tempo que tem em relação a Greenwich. Tá? Então essa informação já está lá dentro do sistema operacional, em qual a data e a hora, eventualmente o relógio interno da CPU ele está sempre funcionando porque ele tem uma bateriazinha lá. Quem já abriu lá uma placa, né, uma placa-mãe de computador, encontra lá uma bateriazinha, normalmente aquela bateriazinha que parece uma moeda, né? Aquela bateria que ela mantém
várias funções lá dentro da placa-mãe em operação, mesmo com o computador desligado, e entre elas mantém o relógio da máquina funcionando. Se você tirar aquela bateria e deixar a tua máquina lá, ela perde a hora. Tá? Então aquela bateriazinha é que ela tem, é que ela mantém o relógio da CPU funcionando. Bom, então isso aqui são as informações então, que vêm na forma de cadeia de caracteres, e a outra forma é velhos. Aí o que você vai ter, as informações vão ser retornadas agora como valores numéricos inteiros, tá? Sendo que ela vem em um array e cada posição do array virá com uma informação, como a gente já vai ver a seguir. Tá? Então, cada opção deve, então, fornecer uma localização onde os resultados do tamanho e tipo especificados vão ser armazenados. Então, a gente vai entrar com o argumento e o nome de uma variável que vai receber a informação. Tá? Então, como foi dito antes, pelo menos quando eu chamo esse subprograma que vai acionar a chamada do serviço sistema, tem que ter pelo menos um argumento. Então, a zona ou time zone, que no caso time zone não é fuso horário, né? Porque nós estamos localizados, né? Vai prover a diferença de tempo entre a hora local e o tempo coordenado universal. Antigamente a gente chamava isso de hora média de Greenwich, que é aquela do referencial, onde a longitude é zero. Então ali, a partir dali, a gente conta as longitudes, e no meridiano de Greenwich a gente considera lá que o fuso é zero. Então as diferenças são sempre medidas em relação a Greenwich. Depois, isso foi modificado o nome para hora universal coordenada, o tempo universal coordenado. Mas é isso, é a hora de referência em Greenwich. Né? Então, a zone então vai ser na forma de uma cadeia de caracteres que vai prover o resultado nesse formato aqui, ó. Horas, dois pontos, minutos, tá? Então, ó, quando a gente entra com zone como argumento, a gente vai ter de retorno isso aqui, horas, dois pontos, minutos. Então, vocês veem, ó, é uma cadeia de caracteres que ela tem comprimento 5, então a gente vai ter duas posições, dois símbolos para hora, uma posição para dois pontos e duas posições para minutos. Tá? Porque existem alguns lugares no mundo em que o fuso não é hora inteira, é particionado, né? Então é hora e minuto de diferença. Né? A maioria dos lugares a diferença é em hora, em cheia, né? Então aqui no Brasil a gente tem vários fusos, né? Então tem um fuso o central, né? E tem mais para, à medida que a gente vai para oeste, tem outros fusos. Tem mais um fuso pelo menos, né? Estados Unidos, eu acho, se eu não me engano, tem 3 ou 4 fusos. Né? Agora não me lembro, mas tem 3. No Brasil, pelo menos 2. Agora também não me lembro se tem mais de 2, mas pelo menos 2. Então, o Acre, né, com certeza, ele tem um fuso diferente aqui do fuso de Brasília. Né? Então, ele tem uma diferença. No tempo que, quando tem horário de verão, muitas vezes a gente fica com fuso diferente, porque uma parte do Brasil vai para o fuso de 2 horas, a maior parte, e o nordeste do Brasil, por exemplo, ele permanece com o fuso de 3 horas de diferença. Isso quando tem horário de verão em vigor. Né? Agora, quando eu uso o argumento velhos, a diferença é que o argumento, quando eu uso velhos, ele retorna data, hora e fuso. Ele traz todas as informações, só que vai ser na forma de inteiro. Tá?
Então, no caso, a zona vai vir também valores inteiros, mas vem tudo como minuto. Então, por exemplo, se a diferença do meu fuso for 2 horas, ele vai vir como 120. Tá? Então, ele vem na forma de minutos. Então, quando vem como cadeia de caracteres, horas e minutos, quando é inteiro, é minutos. Tá? E aí, a gente tem que converter isso em horas. Não. Então, aqui nessa tabelinha, nós vamos ver as opções e os valores que são retornados, né, para cada uma das formas que a gente faz a chamada para obter a hora e a data. Então vamos lá. Quando a opção é date, então a gente tem que ter, o resultado vai ser armazenado em uma variável que é uma cadeia de caracteres comprimento 8. Então diz que vai ser retornado nessa forma aqui, ó. YYY, que é o ano, MM, que é o mês, e DD, que é o dia. Tá? Quando o argumento é time, aí é uma cadeia de caracteres, tamanho 10, né? Ela vai ser retornada nessa forma aqui, HHMMSS.SSS. HH, hora, MM, minuto, ss.sss em segundos, tá? E quer dizer, segundos e milissegundos, tá? Então vamos contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, porque tem que incluir o ponto decimal como um caractere. Quando o argumento for zone, agora, vai retornar como uma cadeia de caracteres de tamanho 5, né? Então vai ser retornado na forma mais ou menos HHMM. Então HHMM é a diferença em hora da hora média de Greenwich, né? Então, só corrigindo, como eu falei anteriormente, não vem na forma, eu me enganei aqui, não vem com esses 2 pontos aqui, não. Ele vem na forma HHMM e a quinta posição é para o sinal de mais ou menos. Tá? Então, só para fazer essa correção. Tá? E agora, então assim, eu posso isoladamente só pedir a data, ou só pedir a hora, ou só pedir a zona. Tá? Uma dessas informações. Agora, quando eu uso values, aí virão todas as informações. Tá? E elas vão ocupar, né, um array de dimensão 1 e extensão 8. São 8 elementos. E cada elemento do array vai vir com uma informação. Então, por exemplo, na primeira posição, no índice 1, né, values 1, então ele vai vir com o nome values, tá? E o índice aqui. Primeira posição vem um ano, como número inteiro. Segunda posição vem um mês, de 1 a 12. Né? A terceira posição vem o dia, que pode variar de 1 a 31. A posição 4, por favor, corrijam na nota, é a diferença do fuso horário, que virá em minutos. Tá? A posição 5 vai virar a hora, que varia de 0 a 23. Na posição 6 vem os minutos, que varia de 0 a 59. Na posição 7 vem os segundos, que varia de 0 a 59. E na posição 8 vem milissegundos, que varia de 0 a 999. Tá? Então, cada argumento é opcional, mas pelo menos um tem que ser incluído. Né? E pode colocar mais de um. Então, eu posso pedir todos esses 3, só um desses aqui, né? Ou posso pedir esse e esse aqui junto, e cada um tem a sua forma adequada em que vai ser apresentado o resultado e salvo. Tá? Então, aqui ele apresenta um programa, depois nós vamos ver um programa parecido, baseado nesse aqui. Eu só ajustei o layout para a forma com que a gente vem trabalhando, mas o programa é basicamente igual a esse aqui, eu fiz com referência nesse aqui.
Então, programa de exemplo, né? Para a gente obter as informações de data e hora a partir do sistema operacional, em vários formatos. Tá? No final, ele apresenta como é que seria o resultado desse programa. Então, ele entra aqui com o nome do programa, implicit nome, e olha aqui, essa aqui é a parte importante. Então, nós vimos lá que quando, voltando à tabela, quando eu utilizo o argumento date, tem que ter uma cadeia de caracteres, tamanho 8, para receber as informações. Time tem que ser cadeia de caracteres tamanho 10, zone, cadeia de caracteres tamanho 5, e values, um array de inteiros. Aqui nesse programa ele vai pedir todos os argumentos, todas as informações. Então ele declara variáveis que são adequadas para receber essas informações. Primeiro aqui vai ser um array inteiro com extensão 8, unidimensional, e o nome desse array aqui é values ARR, que ele vai receber quando eu usar o argumento values, os resultados vão ser armazenados nesse array aqui. Outra cadeia de caracteres tamanho 8 ele vai chamar de today, que é porque para receber a data. Outra caractere tamanho 10, que é a hora, então é now, né? A zona do fuso horário vai ser na variável mais zona, que vai receber como cadeia de caracteres tamanho 5, então está tudo consistente com aquilo que a gente viu anteriormente. E aqui é uma variável auxiliar inteira i. Né? Então, assim, observe que ele bota today e now. É por quê? Porque na hora que o programa é executado, ele vai lá e lê o que está na CPU. Tá? Então, por isso que se tiver tudo correto na sua máquina, você estará com a data correta e o horário correto. Tá? Então, aqui, e nisso aqui ele faz, só vai apresentar no monitor um cabeçalhozinho, dizendo que um exemplo de programa para obter as funções de data e hora. E aqui é o comentário. Então, ele vai obter data, hora e o fuso horário como caracteres, tá? E vai apresentar no monitor. E aqui ele vai só call date and time, date igual to day. Então a chamada da subrotina é assim, date and time, tá? Então eu boto call, que é para chamar a subrotina, date and time, tá? E entre os argumentos aqui, eu coloco, no caso, eu tenho três formas de pedir, como data, então é date, como hora, time, e como zona é zone. E aí eu boto do lado igual o nome da variável que vai receber. Lembra que a gente, quando é analogia, quando a gente ia usar uma variável de IOSTAT, a gente botava assim, IOSTAT igual e o nome da variável. Né? Aqui é a mesma coisa, a gente põe date igual e today. Né? E aí ele vai escrever aqui, today is e o conteúdo da variável today. Então é ela que recebe a informação. E ele botou aqui formato de caractere. Né? Depois ele vai chamar date and time, tá? Novamente, então call date and time, e aí time igual now, zone igual mais zone. Né? Ele poderia ter colocado todas as chamadas junto, date, time, zone, mas ele quis separar aqui, só para mostrar que é possível. Você pode chamar pode chamar mais de um. Então, time, o resultado vai ser armazenado na variável caractere now, e zone vai ser armazenado na variável caractere mais zone. Né? E vai escrever. Depois ele vai obter todos os valores, data, hora, fuso, etc., como inteiros, né? E vai imprimir no monitor. Então ele chama lá a função date and time, então call date and time, values igual values ARR. Então ele usa como o argumento de chamada values para ser armazenado na variável values ARR.
Depois ele vai escrever, ó, os diversos elementos, conteúdo dos elementos do array. Então ele coloca em formato aqui 4 e 2 e 2 e 2 e 2 e 2 e 3, tá? Para escrever o ano da data, então o formato venha lá, y, 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 então o ano usa 4 caracteres, o mês 2, o dia 2, a hora vai utilizar 2, minutos 2, segundos 2 e milissegundos 3. Então cada um dos argumentos, né, virá em sequência, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8. Só que aqui a gente tem que fazer aquela correção, né, que é 1, 2, 3. Então, ano, mês, dia, hora, minuto, segundo. Então, se eu quiser nessa sequência, vai ser 1, 2, 3, aí depois vai ser o elemento 5, 6, 7, 8 e o último, o fuso é o 4. Tá? Então aqui, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8. Tá? Então aqui ele tem a data e a hora. E o fuso é o 4. Então, ele colocou corretamente aqui, está errado lá na tabela, mas eu já fiz a correção, é só vocês seguirem aquilo que está lá. E aí, ele botou aqui um cabeçalho só para dizer que vai apresentar a diferença em minutos, velhos ARR4, e depois ele vai dividir por 60 aqui, para obter a diferença em relação a hora média de Greenwich. Então ele vai escrever aqui como hora. Então ele, ó, tá vendo? Ele dividiu aqui por 60 inteiro. Então ele vai truncar e vai pegar a hora inteira. E depois ele pega o mod, velhos ARR 460, que ele vai pegar o resto da divisão, que seria o número de minutos. Então esse é o programa. Então, ele diz aqui que esse é só um exemplo de como obter a informação. Eu não estou usando ela para nada, mas é só para dizer como mostrar, exemplificar como a gente usa o programa, né? Então é isso que ele quer dizer, mostrar como é obtida e eventualmente eu posso utilizar isso para alguma outra coisa, né? Então, a saída do programa de exemplo é mostrada a seguir. Então, ele diz aqui, today is, então vem a data em ano, mês e dia, time is, aí a hora, e tudo isso aqui é cadeia de caracteres, tá? E o fuso horário é esse aqui, menos 0800. Tudo isso foi lido da CPU, tá? E depois vem o conteúdo daquele velhos ARR. Então, agora vem como inteiro, ano, mês, dia, hora, minuto, segundo, milissegundos, e aqui a diferença em minutos e a diferença aqui corrigida para horas, né? Hora e minuto, menos 8 horas e 0 minutos. Então, o programa foi escrito, né? O computador deveria estar lá em Las Vegas, Nevada, então é 8 horas, né? Porque estava corretamente ajustado o programa. O resultado para a hora média de Greenwich são baseados na localização geográfica onde o sistema está sendo utilizado, que foi que você configurou lá na inicialização do seu sistema, ou você pode alterar. Você vai lá no menu de opções de configuração e você pode alterar se você quiser. Assim, nós vamos ver na parte 2 dos exemplos uma subrotina que a gente pode utilizar para verificar quanto tempo o programa utilizou de CPU. Esse é o tempo de CPU. Agora, se eu quiser saber, eu iniciei o programa em tal momento e terminei em tal momento, a gente pode utilizar esse recurso aqui, que aí ele vai dar o All Clock Time, aí é o tempo efetivo que eu estou utilizando a máquina. Tá? Agora, o tempo de CPU é diferente do tempo de relógio, porque no tempo de CPU tem o tempo de execução e o tempo de gerenciamento do sistema. Então, no tempo total, né, melhor dizendo, desculpe,
no tempo total, tem dois tempos. Tem o tempo de CPU e tem o tempo de gerenciamento do sistema. Sendo que se você tem mais de uma CPU, esses tempos se somam. Se você está em processamento paralelo, todo o tempo de CPU é somado e dá um resultado que, em geral, é muito maior do que o tempo de relógio, se você está em processamento paralelo. Agora, nesse programa que a gente está fazendo aqui, que é um processador só que a gente está utilizando, o tempo que vai aparecer, o tempo de relógio, vai ser a soma do tempo efetivamente que a CPU foi utilizada e tem mais o tempo que é do gerenciamento do sistema. Então, por exemplo, se você ficar apresentando muitos resultados no monitor, né, esse não conta como tempo de CPU, mas ele vai levar tempo para o programa acessar o sistema operacional, apresentar o resultado. Tudo isso toma tempo de execução completamente, né? Então não inclui o tempo de CPU. Agora você pode, por exemplo, fazer uma chamada de que horas efetivamente você começou a execução do programa e na hora que terminou. E aí você tem a ideia exatamente do tempo que levou para você executar o seu programa. Ok? Bom, agora vamos ver a obtenção de argumentos de linha de comando. Tá? Então, assim, então o uso de argumentos de linha de comando é aplicado quando alguma informação é digitada na própria linha de comando logo após a chamada do programa e pode ser, ele diz que em certas circunstâncias pode ser útil. Tá? Então, você dando essa informação para o programa no início, né, você não tem que interativamente esperar o programa parar, digitar e reiniciar, como a gente viu aí no início da aula. Tá? Então ele diz aqui que algumas vezes isso é chamado opções de linha de comando, que é quando ele chama de opções, né? Ou você pode estar entrando com alguma informação que é um número, ou você pode estar dando uma informação para o programa agir de uma determinada forma. Então, por exemplo, você pode ter um programa, como eu já citei aqui, rede neural, você tem um tratamento que você faz com os dados, sobre os dados, antes de você colocá-lo dentro da rede para a rede processar, que você poderá, né, esses dados serem normalizados ou não. Então, por exemplo, um dos argumentos que você pode colocar na sua linha de comando lá é você botar uma opção para definir se o teu dado vai ser, dado de entrada vai ser normalizado ou não. Né? Então esse é um tipo, então seria uma opção durante a execução do programa. Tá? Há outras formas de você fazer isso, nós não vamos ver aqui na disciplina, mas é o uso de namelists. Né? Então, o namelist é um arquivo que você prepara antes, quando o programa inicia, ele vai lá, lê o arquivo de namelist e tem lá várias opções. Em geral, programas mais complexos, mais sofisticados, aí a gente precisa utilizar essas namelists. Tá? Agora, programas mais simples, não. Você pode até utilizar esse, por exemplo, de entrar com as opções na linha de comando. Já é uma coisa que ajuda na sua execução. Aí ele vai falar aqui, vai citar um exemplo que pode até não ter passado na cabeça de vocês, mas isso é mais para quem trabalha com Linux, vai reconhecer isso aqui facilmente. Que é assim, quando você começa um programa Fortran, e aí ele está fazendo referência ao uso de Linux, tá? Em linhas de comando. Tá? Isso poderia acontecer no DOS também, mas é que ele está fazendo referência especificamente aqui ao Linux, como a gente vai ver mais abaixo aqui. Né? Então, assim, ele poderia, por exemplo, ele está dando exemplo, é um programa que é um jogo e você vai entrar com o nome do jogador aqui, né? Do usuário. É uma informação que você poderia entrar junto com na linha de comando, né? E aí ele diz que o programa vai utilizar esse nome. Pode ser que lá no final da execução do programa ele imprima um relatório
com o nome do usuário, sei lá, pontos que ele fez, né? Ou o programa pode utilizar um nome de um genérico, né? Por exemplo, player, né? Que ele diz. Então ele dá um exemplo aqui, por exemplo, esse é o prompt, né? Que fica lá piscando, né? Esperando as informações que vão ser entradas na linha de comando. Aí ele digitou aqui tic-tac-toe, que é o nome do jogo, e ed, que é o nome do jogador, tá? Então esse daqui ele está usando que seria para Windows, e esse daqui, ó, sistema baseado em Unix, tipo Linux, seria isso aqui, ó, ponto barra tic-tac-toe ed. Então o prompt lá é uma percentagem, então a barra invertida é o Windows, né? E a barra direta é o Linux. Aí é ponto barra tic-tac-toe edge. Isso aqui quer dizer que o programa está no próprio diretório onde eu estou. Então vocês sabem o caminho, né? Então bota, tá no diretório barra tal, barra tal, barra tal. No Linux, dependendo de como você configura lá o teu path, que chama o caminho, né, onde ele procura as informações, e você tem que colocar, às vezes, dependendo da configuração, você tem que botar o ponto barra para dizer, ó, o programa está no próprio diretório onde está a linha de comando, não tem que procurar em outro lugar. Tá? Então ele diz aqui, tic-tac-toe é o nome do programa e ed é o nome do jogador. Tá? Então é um único argumento de linha de comando, né? Agora, pode-se fornecer mais de múltiplos argumentos, que eles têm que estar separados por um ou mais espaços. Então, um ou mais espaços já identifica que tem mais de um argumento, né? Não tem um formato pré-definido e ele diz que a formatação e ordem dos argumentos são definidos pelo programador. Né? Então ele diz, por exemplo, quando nós vamos compilar um programa, né, na linha de comando com o GFortran, né, então ele diz aqui, são necessárias várias opções que a gente tem que dar informação para o compilador. Então, uma essencial, tem que ter o arquivo de entrada, que é o arquivo fonte, que então a extensão é F95. Então, é o tic-tac-toe.f95, o nome do arquivo de saída. Então, assim, então, no caso, ele está dando aqui duas informações. Uma é o arquivo de entrada, o código-fonte, e o segundo é o nome que vai ter o executável. E aí, lá no programa, isso daqui é um argumento, mas é que esse argumento -O faz referência a esse aqui. Quando você compila o programa na linha de comando com GFortran, vem assim, GFortran, aí você coloca aqui o nome, nesse caso que ele está falando, o nome do fonte, tic-tac-toe.f95, -O tic-tac-toe, quer dizer o seguinte, o executável tem que ter esse nome aqui. Se você não puser essa opção aqui, só colocar isso aqui, GFortran tic-tac-toe.f95, ele vai gerar um executável A.out. Isso aqui é o padrão. Então, é a letra A, ponto out. É o nome do executável. Quando a gente põe -O e um nome do lado, aí nós estamos definindo o nome. E é isso. Então, na realidade, aqui eu tenho 3 argumentos, só que o segundo está associado ao terceiro. Tá? Então, para o compilador GFortran, não é requerida a ordem para argumentos de linha de comando. Mas um nome válido, ele segue esse -O, o argumento -O. Então, lá internamente, o compilador já sabe. -O e um nome depois é o nome que vai ter o executável. Ele diz aqui tem a maneira de gerenciar, né, os erros, né, e argumentos de linha de comando. Tem várias formas diferentes, né? Então, por exemplo, vários programas verificam os argumentos de linha de comando e se por alguma razão tem algum erro, ele vai apresentar uma mensagem de erro e terminar. Então ele diz, por exemplo,
É isso que o Gfortran faz se você entrar com um argumento errado na linha de comando, né? E aí ele interrompe, ele apresenta a mensagem. Então o que ele quer dizer é o seguinte: a maneira com que vão ser gerenciados os erros também depende do programador, né? Seria possível criar um programa para verificar os argumentos e, se estiverem corretos, apresentar mensagens de erro e pedir para o usuário corrigir e colocar o dado de entrada corretamente, né? Então ele diz, isso é totalmente responsabilidade do programa e não do sistema operacional. Então se você tem o programa que você está colocando argumentos de linha de comando e esse argumento de linha de comando está errado, vamos supor, seria para você colocar um número e você coloca uma letra, por exemplo, tá? O sistema operacional ele não vai identificar esse erro. O seu programa que faz a chamada para o serviço de sistema é que tem que gerenciar o erro. É isso que ele está querendo dizer aqui. Então, para utilizar argumentos de linha de comando, ele vai dizer aqui, são 2 passos que a gente vai ter. Então, ele vai começar aqui falando do primeiro passo, que é a contagem dos argumentos. Então, geralmente, a utilização de argumentos de linha de comando envolve 2 passos. O primeiro passo é obter o número de argumentos que entrou na linha de comando. Ou seja, tem o nome do programa e depois vem os argumentos. Aí é isso que ele chama, é a contagem do número de argumentos. Então, por exemplo, o tic-tac-toe que a gente utilizou lá só tinha um argumento, o add. O Gfortran, por exemplo, ele tinha 3 argumentos, que era o tic-tac-toe.f95, que é o nome do programa, o traço O, que é o segundo argumento, e o terceiro, que é tic-tac-toe. Tá? Então, como é que a gente obtém o número de argumentos? O programa tem que saber quantos argumentos estão sendo colocados, né? Então, aí diz, isso é obtido com essa serviço de sistema que é Command Argument Count, tá? Na forma que está mostrada abaixo. Então, também aqui vai ser o quê? Eu vou ter uma variável que ela vai receber um número que é um número de argumentos, um número inteiro. Então, eu tenho que declarar uma variável que vai receber os argumentos. Então, aqui é myCount, né? Então, eu declaro o integer myCount e depois eu ponho assim, myCount igual command argument count e parênteses, que indica aí eu não vou ter que entrar argumento. O que vai fazer é o seguinte, ele vai fazer a chamada a essa função lá dentro do sistema operacional, vai pegar o resultado e vai armazenar nessa variável. Então, dessa forma, o número, a contagem de argumentos vai ser armazenada na variável myCount. Então, a contagem vai ser 0 se não for entrado nenhum argumento. Então, vocês veem que é diferente. Para date and time, você chama a subrotina e lá dentro você tem um nome de opção, tá? E o nome de uma variável. Aqui não. Você vai colocar a variável igual e a chamada. Então, esse resultado já vai ser atribuído diretamente à função, à variável. Então, aqui, no caso, é uma função. Tá? Muito bem. Então, essa é a primeira parte. Eu obtive os argumentos, tá? O número de argumentos. Aí, o número. Agora, eu vou obter os argumentos propriamente ditos, tá? Então, uma vez que a contagem de argumentos está disponível, então os argumentos efetivos, os valores dos argumentos, podem ser obtidos. Importante, argumentos são sempre retornados como cadeias de caracteres. Sempre são valores de cadeias de caracteres. Tá? Tipo cadeia de caracteres. Então, mesmo que você entre um número como um argumento, ele é retornado como uma cadeia de caracteres. Tá? Se esse argumento
a gente pretende utilizá-lo como um número real ou inteiro, então a gente tem que convertê-lo. Então nós já vimos que com o uso de arquivos internos a gente pode converter caractere para número e número para caractere. Então no caso aqui, eu entro um número, por exemplo, esse número vai ser lido como argumento na forma de uma cadeia de caracteres, depois ele vai ser transformado. Aí eu tenho que no programa transformar em número para poder utilizá-lo. Né? Então, ele diz aqui que com as conversões a gente pode pegar esse caractere e transformar em número para operar. Então, para obter os argumentos, efetivamente, a gente vai utilizar get command argument, esse serviço do sistema que vai obter os argumentos. O argumento será retornado para uma variável caractere especificada. Essa variável caractere, ela tem que ser grande o suficiente para armazenar o argumento, o tamanho completo. O meu argumento, por exemplo, ele tem são 4 símbolos. Eu defino a variável caractere com 3, tamanho 3, eu não vou conseguir armazenar e vai dar um erro naquilo que eu pretendi. Estará errado. Então ele diz, tem que ser uma cadeia de caracteres suficientemente grande para poder receber o argumento. Tá? Aí ele diz, o tamanho, né, efetivo do argumento que foi digitado, no caso, pode ser obtido opcionalmente, se você quiser. Adicionalmente, se a variável caractere for muito pequena, o resultado retornado vai ser truncado e o status, né, ele vai indicar que houve um erro. Então a gente vai ver isso com detalhe. Então, as opções e os valores associados retornados são descritos a seguir. Então, tem alguns erros aí na nota que eu já corrigi aqui. Então, primeiro, number, a opção number, tá? Ela é do tipo inteiro, né? Então, é um argumento do tipo inteiro que indica qual argumento tem que ser retornado. O número tem que ser entre 1 e o command argument count value, o valor que foi obtido como command argument count. Então é o seguinte, o que acontece? Com esse command argument count, eu obtenho quantos argumentos eu coloquei. Tá? E depois, na opção aqui, quando eu chamar o get command argument, eu boto lá, eu tenho... contei quantos argumentos teve, 1, 2 e 3. E com number aqui, aí eu quero obter o argumento 1, obter o argumento 2, obter o argumento 3. Então eu vou ter que chamar cada vez com um número para obter cada um argumento. Então number quer dizer, é o primeiro argumento, se for o argumento for 1, o valor for 1, se for 2 e se for 3 e assim sucessivamente. Depois vem velho. Aí é uma cadeia de caracteres. Então, o resultado que a gente vai ter vai ser armazenado em uma variável que vai receber esse enésimo argumento que se refere ao número que eu obtive lá em cima. Tá? Então, eu especifico, eu quero o argumento tal e o valor dele. Aí, ele vai ler qual é a posição do argumento, sei lá, 2, e vai armazenar em uma certa variável. Né? Então, ele diz, essa variável caractere tem que ter um tamanho adequado para receber a informação. Tá? Aqui, esses dois aqui, então, number e value, esses são obrigatórios. Eu sempre tenho que utilizar, porque eu tenho que dizer qual argumento, a posição dele, sequencial,
qual a posição que está e o que está escrito lá, qual é o valor que vai ser armazenado. Esses dois aqui, eles são opcionais, que é o comprimento, então integer é um número, a forma dele que diz aqui. É a saída do conteúdo dos argumentos, né? E dá o tamanho da cadeia de caracteres que foi efetivamente digitada lá, tá? E o outro é um número também, que é um número que é uma variável de status, que diz se na hora que eu pedir para retornar ou obter o valor, o conteúdo do argumento, se deu certo a operação. Se deu certo, o valor que vai estar armazenado é 0, caso contrário, ele vai dar -1, que é um erro, ou um valor diferente de 0. Então é o que ele diz, o meu argumento ele tinha uma cadeia de caracteres com 10 posições, mas eu tentei armazenar ele em uma variável que só tinha comprimento 3, aí ele não vai caber e isso vai possibilitar a ocorrência de um erro. E é isso que ele está falando, né? Então ele diz, os primeiros dois argumentos, que são isso aqui, number e value, eles são obrigatórios. E os dois últimos, length e status, eles são opcionais. Então, parece meio confuso, mas vocês vão ver, é bem simples, análogo ao que a gente viu com data e hora. Parece confuso, sim, porque é muita informação, mas na realidade é uma coisa simples. Pelo exemplo, vocês vão ver que é muito simples, tá? Então, argumentos de linha de comando, programa de exemplo. Então, esse exemplo abaixo, que se segue, né, a gente vai obter a contagem e vamos apresentar os argumentos que são entrados em uma linha de comando, né? E esses resultados vão ser apresentados no monitor como referência, né? Então, nesse exemplo, então veja só, cada aplicação vai ser um tipo diferente de informação que eu estou utilizando. Nesse exemplo, programa, ele diz, espera-se que se receba um número real como primeiro argumento, um número inteiro como segundo argumento, se for provido, ou seja, fornecido um segundo argumento. Quaisquer argumentos adicionais, mesmo que não sejam utilizados, eles vão ser apresentados no monitor junto com a contagem, tá? Então, assim, o que ele vai fazer? O programa, eu vou colocar lá, o que o programa precisa efetivamente são dois argumentos. Um primeiro argumento, que é um número real, e o segundo argumento, que é um número inteiro. É isso que ele precisa. Agora, como eu vou fazer? Primeira coisa que eu vou fazer é contar quantos argumentos eu tenho. Então, eu vou digitar, sei lá, 5 argumentos, vou executar o programa, ele vai apresentar assim, ó, você entrou com esses 5 argumentos, mas ele vai utilizar só os 2 primeiros, mas ele vai apresentar, não serve para nada, mas é só para dizer, mostrar que como ele funciona. Então, assim, independente do conteúdo que está lá no programa, como vai utilizar esses argumentos, sempre ele conta quantos tem e, se necessário, eu posso ler e apresentar, mas não necessariamente utilizar. É só para mostrar, ele quer mostrar como funciona, tá? Então ele diz, neste exemplo, uma vez que o número de argumentos não é conhecido antes, a priori, ou seja, antes de executar o programa, ele vai utilizar um array para armazenar os argumentos, e esse array vai ser alocado durante a execução, tá? Ele diz, isso não é necessário, mas ajuda a fornecer um exemplo mais completo, né? Uma forma mais sofisticada de você trabalhar com esses argumentos, né? Então ele diz, isso seria apropriado se eu tiver um programa
em que o número de argumentos de linha de comando é variável. Ele pode mudar, uma hora 2, 3, 5, 4, como é, por exemplo, quando você está compilando um programa em Fortran, a quantidade de argumentos é enorme que você pode utilizar e é variável. Você pode usar muito simplesmente só o Gfortran, código-fonte, -o e o nome, ou como eu falei lá, você pode só botar Gfortran e o nome do código-fonte. Uma hora, então, vai ser um argumento e outra vai ser 3. Vão ser 3 argumentos. Então, é uma forma mais flexível, pode acontecer. Eu não sei se lá dentro do código do Gfortran ele faz isso. Eu não sei se ele usa esse array. Eu estou só dando como exemplo que tem programas que você pode mudar o número de argumentos na entrada, né? Então vamos ver o exemplo aqui. Então é args_example, o nome, implicit none, aí ele diz aqui, ó, ele vai declarar variáveis inteiras, né? Arg_count, que vai receber o número de argumentos, a contagem de argumentos, alloc_status, que é uma variável que vai quando eu alocar o array, a variável de status para alocação do array, RDERR, que é a informação de erro, tá? E a variável auxiliar e num, tá? E num é o número inteiro que eu estou dando como entrada. Lembra que esse programa vai entrar com o número real, o número inteiro, eu posso colocar outros argumentos se eu quiser. Então, é um número real, inteiro, desculpe, melhor dizendo, não é? R não é um número real que vai ser o argumento efetivo que me interessa. E aqui, ó, aí ele está definindo aqui um array de variáveis caractere, cada uma com tamanho 80, ou seja, ele está colocando uma variável, cada posição nesse array caractere com 80 elementos, quer dizer, para ter certeza que vai caber os argumentos, seja que tamanho for, tá? Alocável, tá? Args, que vai ser alocado em função do número de argumentos que eu estou colocando. Se eu colocar 5 argumentos, então ele vai alocar um array tamanho de extensão 5. Se eu colocar 2 argumentos, é um array de extensão 1. Então ele vai ser dinamicamente ajustado na execução do programa. Então ele diz aqui, primeira linha, ele vai obter a contagem de argumentos que tem na linha de comando. Então, ó, command argument count, ele está executando, retorna um número inteiro que vai ser armazenado em argcount. Tá? Aí ele diz, se if argcount igual a 0, então ele está dizendo aqui que não entrei nenhum argumento na linha de comando, então não tem nada para fazer, porque já que o programa efetivamente é só para demonstrar o número de argumentos na linha de comando, o uso, né? Então ele para o programa stop. Tá? Agora, caso seja um número que é diferente de 0, qualquer número, de 1 para cima, né, ele vai alocar um array. Então é allocate argcount, então ó, é o array de cadeias de caracteres, args. Agora, qual vai ser a extensão? O número de argumentos que eu obtive, argcount, e aqui a variável de IOStat, allocStatus. Stat igual a allocStatus, então vai ser armazenado aqui na variável de status. Se for maior que 0, quer dizer deu algum problema na alocação e o programa vai parar. Caso contrário, a gente vai continuar com a execução. Aí, então, o que ele fez? Primeiro, contou o número de argumentos. Nesse caso mais sofisticado, ele alocou um array. E agora agora eu vou ler quais foram esses argumentos. Eu obter os valores desses argumentos, conteúdo, né? Então, vai obter um argumento de cada vez. Então, ele vai pegar essa variável auxiliar i, que vai variar de 1 até argcount, nesse do, tá? Nesse laço. E aí ele vai chamar a subrotina call get command argument number igual a i e value args i. Então, ó, number é o quê? É a posição do argumento. Lembra? Primeiro argumento é number 1, number 2, number 3. Ao invés de ele chamar individualmente
cada um separadamente, ele colocou um loop e vai variar de 1 até o número de argumentos, seja lá o que for. Então ele pega o argumento da posição i e o seu conteúdo ele vai carregar na posição correspondente do array args. E é cadeia de caracteres. Sempre entra como cadeia de caracteres. Tá? Então ele vai fazer isso. Então, entre 5 argumentos, ele vai um por um. Pega o argumento 1, carrega na posição 1 do array args. Posição 2, carrega na posição 2. Número 3, carrega na posição 3. Número 4, e assim sucessivamente. Depois ele vai apresentar no monitor quais são os argumentos. Se argcount for igual a 0, quer dizer, não teve nenhum argumento, nenhum foi provido, ele vai dizer isso. Só que na realidade, se eu não coloquei nenhum, o 0, ele já parou o programa aqui em cima, né? Mas tudo bem, vamos continuar. Seria desnecessário, porque lá em cima ele já parou o programa, foi igual a 0. Caso contrário, então ele fala, se for apenas 1, aí ele vai colocar there was one argcount, né? Command line argument, só um argumento. Caso contrário, é só porque ele quer corrigir aqui o inglês. Se houver só um argumento, ele usa o was. Se tiver mais de um, é o were. Não? Então, houve tantos, sei lá, 3 argumentos, quantos foram os argumentos na linha de comando. Aí ele vai escrever, os argumentos foram. Aí, olha só, ele vai do igual a 1 até argcount, ele vai escrever, olha só, isso aqui é um descritor de formato de caractere. Então ele vai descrever do tamanho adequado, que vai ser para o próprio tamanho da cadeia de caracteres que ocupa aquela posição no array. Então, no caso, aqui, ó, ele vai pegar o índice do loop, vai pegar no array args o elemento do array que tem esse argumento. Então, na posição 1 tem o primeiro argumento, na posição 2 tem o segundo argumento, assim sucessivamente. E o array foi cada um dos elementos do array tem 80 caracteres, mas eu não quero imprimir com 80. Vamos supor que eu entrei argumento que só pega 4 símbolos ou 3. Então o que ele faz? Faz um trim para mostrar só efetivamente os símbolos que estão preenchidos, né? Então ele põe trim e vai apresentando os argumentos um por um. Tá? Então isso é só para apresentar na tela. Aí vem a parte que, vamos supor, seria interessante do programa é o seguinte: eu posso digitar 10 argumentos ali, mas o que eu preciso para executar esse programa são 2. Um número real e um número inteiro. E o primeiro é um número real, o segundo é um número inteiro. Ele decidiu isso só para mostrar esse exemplo. Então ele diz, se a argcount for maior ou igual a 1, né, então ele vai ler o argumento 1, args1 é o que está na primeira posição. E aqui, o que ele está fazendo? Read, args, um formato numérico. Aqui ele está usando a variável de IO status, que é opcional. E R1 é o nome de uma variável real. Então ele vai transformar a cadeia de caracteres que está na posição 1, vai armazenar em R1. Então ele está usando o arquivo interno para transformar os símbolos que representam um número real em efetivamente um número real vai ser carregado em R1. Tá? Então ele diz, então essa variável de IOSTATUS, RDRR, é que vai armazenar um valor quando está tentando fazer a leitura. Então ele diz, se for igual a 0, quer dizer que tudo deu certo, então ele apresenta o argumento na forma de um número real. Tá? Caso contrário, else quer dizer, deu alguma coisa errada, por exemplo, os casos que a gente viu lá. Eu entro, aquele exemplo do pi, né? 3.14. Essa é a cadeia de caracteres. Eu tento transformar em real. Deu certo. Os símbolos são todos legais. Agora eu ponho 3.14.
Eu não posso transformar isso no número real. Aí vai dar um erro que a gente já viu quando está tratando de arquivos internos. Aí, para não abortar a execução, ele vai usar a variável de status. Então, o que vai acontecer? Se eu colocasse um número errado aqui que não pudesse ser convertido, a variável de status ia ter um valor diferente de 0. Tá? E aí, o que ele vai fazer? Ele vai escrever, tá? Um valor errado. Eu deveria, porque a melhor forma seria colocar um stop, por exemplo, para a execução do programa. Né? Mas é só para dizer que ele não vai abortar, ele vai dizer, ó, não foi possível fazer a conversão. Tá? Agora, se o número de argumentos for maior ou igual a 2, quer dizer, eu coloquei, por exemplo, um real e um inteiro. Né? Aí o que ele vai fazer agora? Vai fazer a conversão do segundo argumento, que é o número inteiro, representa, né, cadeia de caracteres que representa o número inteiro, vai transformar efetivamente em um valor inteiro, uma variável, um conteúdo do tipo inteiro que vai ser armazenado na variável inum. Né? E aqui é a mesma coisa, ele testa, vê se foi possível fazer a conversão. Caso contrário, então ele testa a variável de ArrayStat, se for igual a 0, ok, ele apresenta o resultado, caso contrário, uma mensagem de erro e termina o programa. Então, ao executar esse programa, então ele diz aqui, vamos supor, o exemplo, Fortran, então, o nome do programa, né, é args, example, né? Então, o que ele fez? Ele compilou o programa e deu esse nome aqui, ó. O nome do executável é args. Esse é o nome do fonte, o nome do programa, melhor dizendo. Program name args example. Na hora, o código-fonte pode ter esse nome ou outro qualquer, com F.F95 no final, por exemplo. Ele compilou e o executável, ele escolheu esse nome aqui, args. Então, vocês veem, uma coisa é o nome do programa, outra coisa é o nome do arquivo-fonte e outra coisa é o nome do executável. Por consistência, e é melhor da gente gerenciar essas coisas, a gente coloca tudo com o mesmo nome. Tá? Que fica mais fácil, mas não é obrigatório, isso a gente já viu. Então, no caso, ele escolheu args. Então, ele vai fazer o quê? Aqui a linha de comando, ó, ele dá o nome do executável, o primeiro argumento, 3.14, o segundo argumento, 23, terceiro argumento, hello, e o quarto, word. Esses aqui não vai usar para nada, mas é só para mostrar que ele vai apresentar o argumento que foi colocado lá. Então, a mensagem lá, quando ele faz a contagem, né, de argumentos, aqui, ó, ele faz a contagem, armazena em argcount, e aí ele apresentou. Como foi maior que 0, ele apresenta aqui, ó. Aqui, there were tantos argumentos de linha de comando. Vai apresentar isso aqui, que no caso são 4. Aí os argumentos são aí aquele array que ele carregou, que é um array de cadeia de caracteres, e está apresentando os 4 argumentos aqui que eu entrei. E depois que ele fez a transformação, ó, o argumento 1, que é o número real 3.14, ó, vê que ele bota isso aqui, ó, deixou, ele não formatou na hora da apresentação, ó, do resultado. Ó, write, aí, desculpe, ele botou como F12.5, desculpe. Ele escreveu com a formatação F12.5, que então tem 5 casas decimais, para mostrar o seguinte, esse formato é de número, não é de caractere. Então, ele foi efetivamente realizada a transformação da cadeia de caracteres 3.14 no valor real 3.14. Tá? E o inteiro 23. Tá? E aqui, terminou a execução, volta para o prompt. Né? Um outro exemplo de saída para esse programa é com a cadeia argumentos inválidos. Então, por favor, corrijam aqui, tá? Que tem algum engano lá aí na nota, mas é assim, o que ele fez foi inverter. Né? Ele pegou a palavra hello e colocou aqui na frente. Então, ficou hello 3.14, 23 words. O que vai acontecer?
era esperado que aqui eu tivesse um número real, né? Mas eu botei a cadeia de caracteres hello. Quando eu quiser transformar isso aí, não vai dar certo, tá? Então, ele vai ler, ó, tem 4 argumentos de linha de comando. Ele apresenta os argumentos hello, 314, 23 e word, tá? E aí, ó, quando ele tentou fazer a transformação do real, ele não conseguiu, deu problema. Aí ele te apresentou, ó, erro inválido, né? E aí, ó, ele tentou transformar. Então ele tentou transformar hello num número real, não conseguiu. E depois ele tentou transformar 3.14 num número inteiro, que era o segundo argumento inteiro. Também não vai dar certo, porque tem um ponto decimal. Também deu erro de inválido. E termina. Então, o que ele está querendo dizer aqui é o seguinte: para gerenciar erros de entrada, é responsabilidade do programador. O sistema operacional não vai conseguir fazer isso para você. Então, ele notar que a ordem para argumentos válidos ou inválidos foi escolhida arbitrariamente. O sistema operacional, o que ele vai fazer? O papel dele, só contar os argumentos e obter os argumentos. Como trabalhar esses argumentos, isso é responsabilidade do programador. Ok? Bom, então isso encerra a primeira parte da aula 18. E na parte 2 nós vamos ver um programa de exemplo que basicamente é esse programa aqui. Só ajustei o layout para a forma com que a gente vem trabalhando na disciplina.